Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, que alegria poder te encontrar para que juntos façamos a nossa reflexão da Palavra de Deus. Esse é um momento de graça. Deus se debruça sobre nós e nos dirige a sua palavra. E nos dirige a sua palavra porque tanto nos ama. E nós, seus filhos e filhas, devemos ter coração e espírito abertos para acolher a mensagem que vem do coração de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu te convido a fazermos deste momento o momento da revelação de Deus, permitir que esta palavra nos ilumine e nos ajude a viver melhor a nossa fé. Vamos juntos escutar a palavra de Deus dirigida ao nosso coração para o dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça, a se desafiarem mutuamente. Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e dizeis, o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, escutamos nesse trecho do Evangelho de Lucas estas palavras de Jesus que são intrigantes, mas que nos ensinam muito. Antes de tudo, precisamos contextualizar a quem Jesus está se dirigindo. Por que Jesus diz estas palavras? Meu irmão e minha irmã, Jesus está aqui se dirigindo especificamente aos doutores da lei, aos fariseus, por causa da dureza do coração, do fechamento do seu espírito para o desígnio de Deus. Eles de fato não compreendem a manifestação de Deus e sempre impõem algum tipo de limites para compreender como Deus se manifesta na vida deles. Isso pode acontecer também com cada um de nós. Muitas vezes nos fechamos e não percebemos no outro ou nos outros a manifestação de Deus. Jesus, um pouco antes, havia dado testemunho da importante função de João Batista, aquele que veio para preparar os caminhos do Senhor. No entanto, Jesus diz que um grupo não quis se fazer batizar por João Batista, se fechando para o desígnio de Deus. É justamente neste contexto, diante do fechamento dos fariseus e dos mestres da lei, que Jesus profere estas palavras que nós terminamos de escutar. O trecho começa dizendo assim, a quem, pois, compararei os homens desta geração? Portanto, Jesus coloca uma interrogação por causa da murmuração daqueles que ali estão, fariseus, mestres da lei, com o coração fechado para a revelação de Deus. E continua, com quem se parecem? E Jesus diz, são como crianças sentadas numa praça a se desafiarem mutuamente. Aqui é importante a gente recordar que o Evangelho quase sempre usa a imagem da criança como um elemento positivo, quando Jesus está falando, sobretudo, dessa dimensão de ter um coração puro e também quando quer simbolizar aqueles que não têm ninguém por eles. No entanto, esta imagem utilizada no Evangelho da criança é numa perspectiva negativa. Aqui Jesus está falando do infantilismo, da falta de maturidade. Nessa perspectiva que Jesus está dizendo. Ou seja, Jesus está criticando a murmuração dos fariseus e dos mestres da lei, porque nada lhes agrada, justamente impondo dificuldades para a revelação de Deus.
Por isso, diz o Evangelho, nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. E muitas vezes a gente também é assim, não estamos satisfeitos com nada. Nenhuma situação nos agrada. Portanto, vivemos de murmuração. Avaliemos um pouco se muitas vezes nós também não nos comportamos como esta geração que diz o Evangelho, nada nos agrada e impomos limites para a manifestação de Deus. E após dizer isso, Jesus vai concretamente apontar qual é a dificuldade que os fariseus e mestres da lei encontraram. Com efeito, veio João Batista, que não come pão, não bebe vinho, e dizeis, o demônio está nele. João Batista tinha uma vida muito despojada e tinha também uma proposta de vivência bem ascética, rigorosa. No entanto, não foram capazes de acolher a mensagem trazida por João Batista. Ao contrário, acusavam João Batista por causa da sua rigidez de estar possuído por um demônio, justamente porque não comia pão e nem bebia vinhos. Mas o que Jesus diz? Igualmente, veio o Filho do Homem que come e bebe e dizeis, eis um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes encontramos pessoas com esta mesma postura na igreja. Para elas, nada está bom. Se alguém faz uma proposta mais rigorosa, mais ascética, como diz o Evangelho, o consideram como possuído por um demônio. Não acolhem esta proposta mais ascética, assim como não acolheram a proposta de João Batista e o acusaram de estar possuído. Jesus, que veio com uma proposta mais pautada pela misericórdia, pela compaixão, aquele que se fez próximo dos publicanos, dos pecadores, aquele que se sentava à mesa com os que não eram contados, tomava a refeição com eles, comia e bebia, como diz o Evangelho, era acusado de glutão. E, portanto, muitas vezes nós na igreja também, da mesma forma, agimos assim. Tomemos cuidado, meu irmão, para não deixar que a murmuração nos impeça de acolher a revelação de Deus. Como é comum encontrar na igreja os murmuradores. Tomemos cuidado para que não sejamos nós os murmuradores e desta forma impedindo que o desígnio de Deus aconteça em nós. É preciso saber reconhecer que às vezes, no gesto mais simples do nosso irmão, da nossa irmã, ali está Deus se revelando para nós. Tenhamos sensibilidade, não tenhamos um coração fechado e endurecido como o coração dos fariseus e mestres da lei, que nem em um e nem no outro reconheceram a manifestação de Deus. Nem em João Batista, que era mais rígido, e nem em Jesus, que tinha uma proposta marcada pela compaixão e pela misericórdia. Vejamos se nós na igreja também muitas vezes não ficamos somente de fora, reclamando de tudo e sequer nos esforçamos para dispor do nosso coração para que Deus seja Deus na nossa vida. Repito, não deixemos que a murmuração tome conta do nosso coração. A murmuração nos impede de ver a manifestação de Deus. A verdade é essa. Os murmuradores não sabem reconhecer a revelação de Deus diante dos seus olhos. E o Evangelho conclui dizendo justamente assim: a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Será que nós de fato alcançamos essa sabedoria do alto, que nos permite reconhecer a manifestação de Deus na ação daqueles que nos rodeiam? Ou será que ficamos de fora criticando tudo e não acolhendo assim a manifestação de Deus em nossa vida? Que esta mensagem do Evangelho nos ajude, sobretudo a viver a nossa experiência de fé, reconhecendo o Deus que cotidianamente manifesta o seu desígnio, a sua bondade, o seu projeto amoroso a cada um de nós através dos nossos irmãos e irmãs. Superemos essa atitude infantil, imatura, como diz o Evangelho, de permanecer murmurando, sem nos abrir para a graça de Deus. Que a mensagem do Evangelho faça de nós homens e mulheres enraizados, amadurecidos na fé, capazes de testemunhar a palavra escutada
na nossa vivência, em nossas ações e em nossas palavras. Querido irmão, querida irmã, hoje acolhemos neste Evangelho uma mensagem forte que pede de nós maturidade, superar o infantilismo religioso que tantas vezes nos faz sentar nas cadeiras dos murmuradores sem entrar na dimensão da graça de Deus. Hoje, depois de escutar a palavra de Deus e fazer a nossa reflexão, queremos nos dirigir ao Divino Pai Eterno para concluir este momento em forma de oração, elevando a Deus a nossa prece de gratidão. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje, interpelados pela mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus, dá-nos, Pai Eterno, a capacidade de aprofundar cada vez mais no conhecimento da Sagrada Escritura, para que deste modo amadureçamos na fé e não sejamos infantis, não vivamos fora da comunidade, alimentados pelas murmurações que nos impedem de experimentar o desígnio de Deus. Ajuda-nos, Pai Eterno, a ter um coração aberto para a revelação que Tu nos dá através de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.